Vamos para mais um Resume Aí, Júlia. E olha, confesso a vocês que foi uma correria para gravar esse Resume Aí. Porque olha, vamos dizer aqui que praticamente uma vez por mês eu estou aqui, valorizem, tentando gravar o Resume Aí de um novo livro para vocês. E nem sempre, né, eu acabo conseguindo ler um livro de uma forma do jeito que eu gosto, em certinho 30 dias, né? Porque às vezes tem alguns livros que são um pouco mais profundos, às vezes tem um momento da vida da gente que a gente não consegue, né, dedicar tanto tempo àquilo ali. E por que eu tô dividindo isso com vocês? Porque às vezes vocês acham, né, que é diferente comigo do que é com vocês, quando vocês também acabam lendo os livros de vocês e acabam tendo um pouco de dificuldade para terminar, né? Eu também tenho, mas também é bom esse nosso compromisso aqui do Resume Aí, que me faz engajar um pouco mais, ter mais uma rotina de leitura, para realmente eu conseguir ir terminando esses livros. Então, ou seja, essa responsabilidade que eu me coloquei para gravar o Resume Aí, tá entregando pelo menos um por mês, acaba gerando um pouco mais de dedicação para eu estar lendo os livros. E aí, de repente, né, se você quer dar um pouco mais de rotina na sua leitura, pode ser uma dica. De repente se comprometa, né, de tanto em tanto tempo, que não pode ser, de repente, pode ser mais do que um mês para você, de repente, dependendo da sua rotina, mas coloque um prazo, se coloque um objetivo, enfim, diga que vai compartilhar com alguém, enfim. Isso acaba dando um pouco mais de disciplina quando a gente se compromete com essa leitura. Ó, dito isso, vamos lá para o livro que eu li. Feitas para Durar. Esse é um livro, né, que já estava no meu radar. Quem me acompanha há um tempinho sabe que eu compro vários livros, eu vou escutando, li esse livro, alguém fala sobre o livro, lançou um livro de um autor que eu gosto, eu vou lá e faço uma compra e guardo esses livros, né, na minha casa, e dependendo do momento da minha vida eu vou pegando os livros de acordo que tem o meu interesse. E esse livro, né, é um livro muito de negócios, e aí por isso também eu tô falando isso para você também acabar escolhendo um livro para você ler que esteja de acordo com o seu momento de vida, porque isso também faz parte de você iniciar um livro e conseguir chegar ao fim, porque não adianta a gente de repente pegar um livro que não tem muito a ver com a gente ou que não tem a ver com o nosso momento de vida. Então, se você tá num momento, olha, eu quero melhorar a minha gestão, eu quero entender um pouco como essas grandes empresas fazem, eu já tenho uma empresa e de repente eu quero que ela dure, né? Quais são os segredos, né, de empresas como a Walt Disney, como a GE, como a Sony, tudo nesse livro. Então, o Jim Collins, né, junto com o Jerry, eles estudaram por 6 anos 18 empresas visionárias nos Estados Unidos, que performaram muito bem e conversaram com mais de 100 CEOs para saber quais são as divergências dessas 18 empresas e o que realmente eles entendem que não ajuda as empresas a prosperarem. E eles compactaram tudo isso aqui nesse livro, onde eles contaram, né, tudo que esses CEOs falaram dessas grandes empresas, né, como, enfim, várias empresas, 18 empresas que estão aqui, a GM, IBM, enfim, várias empresas, o que para eles é o que foi determinante para as empresas deles durarem, né, como duram até hoje. Então, olha só, se você gostou, vai gostar de ler esse livro ou se interessou, fala assim, olha, Júlia, tô precisando de escutar isso, porque quero ter uma empresa que dure, né? Que seja uma empresa visionária. Eu quero aprender um pouquinho de gestão. Curte esse livro, compartilha com aquele amigo que também está nessa fase e vamos lá para os tópicos, né, que ele falou. Então, assim, né, já antes de abrir um pouco o livro, eu vou lembrando um pouco de algumas coisas, assim, que ele falou, que eu achei muito interessante. Uma das coisas que ele viu, né, nesse estudo de 6 anos das empresas, e que para uma empresa, né, ser uma empresa maravilhosa, como essas que a gente vê nos Estados Unidos, né, porque ele estudou essas empresas dos Estados Unidos, essas 18 empresas de lá, que, assim, grande parte delas não começou com uma grande ideia. Gente,
isso eu achei muito curioso. Porque às vezes a gente fica parado assim, eu preciso de ter uma grande ideia para ter uma empresa que seja muito maravilhosa. E isso não foi o que aconteceu, por exemplo, com a Sony. A Sony, ela começou, a ideia dela era vender alimentos, acredita? Como que essa empresa virou uma empresa de tecnologia, né? Enfim, tudo que hoje a Sony faz não tem nada a ver com a ideia principal. Eu acho que ele mostra ali que a ideia principal é só um movimento de você querer criar algo e se abrir para que esse algo possa mudar durante a trajetória. Então, experimentei isso, não deu certo. Ele dá um outro exemplo também da HP, né, falando sobre que eles começaram a vender produtos esportivos e terminaram, né, numa empresa totalmente também voltada para tecnologia, software. Então, ou seja, como uma empresa pode mudar muito na sua trajetória. Então, tá tudo bem se você não tem uma grande ideia nesse início. Vai experimentando e se dê a oportunidade de testar ideias, até que uma vire uma grande empresa. Isso foi uma das coisas que ele pontuou. Outro item que ele pontuou e que eu acho que é um grande erro de algumas empresas ou uma grande dúvida que as pessoas têm. Falando sobre os CEOs, né? Falando sobre as pessoas que fazem a gestão dessas empresas. Então eles dizem, né, que nessas grandes empresas, os CEOs eles não têm objetivo nenhum de serem altamente carismáticos, né? Aquelas pessoas onde são idolatradas, que todo o time ama, não. Eles são pessoas que fazem o que precisa de fazer em nome da empresa. Então às vezes parece muito óbvio isso. Mas para um gestor tomar algumas atitudes que não são tão populares dentro da empresa, com o time, precisa de ter coragem. Então esse é o papel do gestor. Então aquele gestor que tem muita dificuldade de não ser amado, né? E não estou dizendo que ele precisa ser odiado, né? Eu acho que também não é o papel, porque um gestor, o grande objetivo dele também é servir ao time, é ser bom para o seu time. Mas às vezes o ser bom não quer dizer que ele vai tomar sempre decisões muito populares. Né? Então, ser bom é entregar o resultado que aquele time precisa, é criar um bom ambiente de trabalho. Mas isso não quer dizer que ele vai ter que fazer as vontades de todas as pessoas, porque normalmente foi dito aqui, né, dentro dessas 18 empresas, esses 100 CEOs entrevistados, falando que isso não funciona. E outra coisa que eles pontuaram muito é que para você ter uma grande empresa feita para durar, como é o título desse livro, o gestor ele precisa de entender que ele precisa de se dedicar a criar novos líderes. Porque ele também diz aqui, dentro desses CEOs que ele pesquisou nesses 6 anos, que eles acham que acaba dando muito mais certo você ter um novo CEO, um substituto para aquele CEO antigo que venha da sua companhia. Isso, eu vou chamar um CEO de fora para vir para cá para resolver a minha empresa. Dentro dessas empresas isso foi testado e poucas acabaram tendo bons resultados com esse movimento de trazer pessoas de fora para gerirem a sua companhia. Deu muito mais certo quando essas pessoas foram crescendo dentro da companhia e chegaram no nível onde eles poderiam ocupar essa cadeira principal. Por quê? Vem carregado com a cultura, com a visão da empresa, e isso vai dando uma continuidade de tudo que já se viveu nessa empresa. Quando acaba vindo uma pessoa de fora, né, um CEO contratado, ele vem querendo mudar muito aquela estrutura da empresa, a cultura da empresa, e normalmente ele mostrou aqui dentro de tudo isso não dá muito certo. Agora eu vou abrir uma página aqui, né, porque eu também, isso é uma curiosidade da minha leitura. Enquanto eu vou lendo, eu vou anotando algumas páginas, até porque isso é que faz sentido para mim ler livros de papel. Então eu vou depois, quando eu quero revisitar esse livro, eu vou diretamente nessas páginas que eu acabei escrevendo aqui, né? Aí eu escrevo a página e escrevo assim a ideia principal, porque aí eu posso revisitar. Então eu marquei essa página aqui, vamos ver o que eu marquei dessa página. Impulso interior. Tá dizendo aqui, né?
O impulso para o progresso é uma força interior, né? O impulso para o progresso não espera que o mundo externo diga: está na hora de mudar, é hora de melhorar ou é hora de inventar algo novo. Não. O impulso dentro de um grande artista ou inventor prolífico, ele simplesmente está lá, fazendo expandir e seguir. Isso me lembra, né, de um outro ponto que foi colocado aqui no livro também, onde eu achei isso muito curioso, né? Porque eu acabo sendo um pouco assim. Ele fala que dentro de uma das coisas que foi dito também, é que não são as concorrentes, a ideia dos seus concorrentes que vão fazer a sua empresa prosperar e crescer. Isso tem que vir da força do seu time, da força de um CEO criativo, né? Isso dele sempre ter um objetivo de olhar para os concorrentes, para crescer, né? Isso não se mostrou muito positivo nessas empresas. As empresas que têm grandes, né, que são visionárias, como eles chamam aqui, não usam essa estratégia para crescer, né? Olhar os seus concorrentes. Uma outra página aqui, né, que eu marquei também, e que não é sobre, né, não celebrar, é sobre ser grato e é sobre não se limitar. Ficamos orgulhosos de nossos sucessos e os celebramos, mas na verdade a emoção vem de descobrir como podemos fazer ainda melhor no futuro. É um processo interminável, né? De ver até onde podemos ir. Não há meta final, a qual poderemos dizer que chegamos. Não quero que fiquemos satisfeitos nunca com o nosso sucesso, pois aí começamos a declinar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, né? Porque ela fica ali numa linha, na minha opinião, onde, sabe aquelas pessoas que, chegamos, então qual é o próximo, né? Não é, na minha opinião, né, tentando tirar um pouco disso que foi dito, não é sobre a gente não celebrar, mas é sobre a gente não estagnar. Porque às vezes a gente coloca uma meta fixa para nossa empresa, quando a gente chegar lá. Mas e quando a gente chega lá, e aí? Qual é o próximo passo? Mas sem a gente perder aquele momento de felicidade por termos chegado. Mas quando a gente coloca uma meta e a gente pensa, né? Cheguei, agora acabou, a nossa empresa começa a declinar. Então a gente talvez possa ter acabado para você, para essa geração, para esse CEO, mas e o próximo que vem? A próxima geração, né? Então a gente está falando de empresas feitas para durar, né? Uma empresa feita para durar, ela não pode ter um sonho que seja finito, né? Um sonho que pare, né? E sem ter uma perspectiva de um novo passo, né? E aí ele mostra algumas coisas de um impulso para o progresso. Urgência em fomentar a mudança contínua, né? Impulsionar o movimento constante, né, com direções, com metas, melhorias, posturas visionárias, né? Eu acho que o CEO, ele é muito essa pessoa que direciona uma postura visionária. É aquele, também não adianta ele ter uma postura visionária e engessar o time. Então não adianta falar, eu tenho uma postura visionária, só você e o seu time. Ele tá aberto para ter uma postura visionária junto com você, né? Então o que é, Júlia, ter uma postura visionária de um time? Ele mostra aqui alguns exemplos, dar oportunidade, por exemplo, de algumas empresas, né? Ele dá o exemplo da P&G, onde um colaborador, né, chegou em casa, teve um acidente, imagina, isso muitos anos atrás, né? E aí ele enfaixou o dedo dele, que ele teve um acidente doméstico na cozinha, cortou o dedo, ou a esposa, enfim, não me lembro, enfaixou o dedo dela com alguma coisa e ele chegou com a ideia do band-aid. E se fosse um CEO, não, isso não tem a ver com a gente, né? Quando ele abriu essa possibilidade para testar o que chegou até ali, né, dando a oportunidade para o seu time de criar, criou-se um produto, né, que foi líder de venda da P&G durante muito tempo. E também entender que nem todos os produtos vão ser líderes de venda e vão dar certo. Então faz parte de um processo criativo o seu time errar também. Isso não pode vir com grandes punições, porque aí você não fomenta essa atitude visionária, né, que um CEO tem que passar para o seu time.
E aí ele mostra aqui, né, nessa página que eu marquei também, como traçar objetivos. E eu acho que é muito legal, né, eu falar alguns, né, porque aqui nessa página do livro são vários, e aí eu vou falar de uns 3 aqui para vocês, sobre, na verdade, traçar objetivos, assim, sobre, ó, ele fala que ele lista vários objetivos. Eu vou falar de 3, né, só pra gente poder ter uma direção de como é traçar objetivos. Eu acho que quando a gente vai chegando assim pro final de ano, todo mundo quer traçar objetivos pro novo ano que tá vindo. Então, vamos lá. Então, para tudo. Se não estava prestando atenção em nada, preste atenção agora. Imagina, né? A dica de Jim Collins falando sobre, né, 6 anos estudando empresas e como essas empresas visionárias traçam seus objetivos. Ele mostra aqui, né, que existe uma essência a se preservar e um outro lado para fomentar o progresso. Então ele fala que às vezes, né, uma empresa ou a gente pega e se fixa em uma coisa, e ele fala que a cultura do E precisa superar a cultura do OU. Então, ou vamos para o lado A, ou vamos para o lado B. Ele diz aqui que é muito importante, né, para a gente traçar os nossos objetivos, a gente trocar o OU pelo E. Então, vamos para o lado A e para o lado B. Isso não quer dizer que você vai perder o objetivo. Isso está dentro de um grande objetivo, né? Entender que uma coisa não exclui a outra quando a gente traça determinados objetivos. E aí ele fala, né, das empresas, dos objetivos das empresas. E aí ele fala, né, aqui, por exemplo, o primeiro que está aqui é da Boeing, né? A essência do objetivo era estar na vanguarda da aviação e ser pioneiros, assumir riscos. E aí, como que ele faz para fomentar o progresso? Apostar tudo no B17, 707 e 747. Então ele já mostra como que ele vai fazer isso. Então a gente faz uma grande visão de onde a gente quer chegar e aí dentro dessa grande visão, como eu vou chegar. Então, IBM, a essência do objetivo, buscar superioridade em tudo o que fizer, passar muito tempo fazendo os clientes felizes. E aí o como? Comprometer-se com uma aposta de 5 bilhões no 360, atender as necessidades emergentes dos clientes. Isso é o como. Então, como que a gente faz para traçar os objetivos? A gente pensa num macro e aí a gente pensa assim, como eu vou fazer isso acontecer de maneira específica? Então, eu te convido a fazer isso na sua empresa. Olhar assim, uma visão ampla, aonde eu quero chegar. Tá. Como eu vou fazer isso? Isso é o passo a passo. E esse passo a passo, talvez aonde a gente quer chegar, talvez não mude. Mas o passo a passo, ele pode mudar a todo momento, porque a gente está experimentando esse caminho para a gente poder chegar ali. E tá tudo bem se no meio do caminho esse ali não fizer mais sentido. E de repente, né, os passos vão levando a gente para um outro objetivo que pode ser maior, que pode ser diferente, que pode ser ajustado. Então entenda que nada é tão rígido, né? Mas precisa de primeiro pensar, percorrer um caminho para ir se ajustando. Também não adianta pensar numa coisa e daqui a pouco pensa em outra, daqui a pouco pensa em outra e não faz nada. Não é assim que a gente se flexibiliza. Porque as pessoas confundem um pouco se flexibilizar pensando assim, ai não, eu tava pensando nisso, mas agora eu tô pensando naquilo, mas agora eu tô pensando naquilo outro. Isso não faz ninguém sair do lugar. Então pensa num grande objetivo e aí agora você vai traçar os seus passos para chegar nesse objetivo. Em tanto tempo. E aí, de repente, quando a gente vê nesse tanto tempo, nossa, isso não faz mais sentido aquele grande objetivo. Talvez eu tenha que mudar. E tá tudo bem. E eu digo, sabe, esse tá tudo bem pesado, porque quando a gente pensa num grande objetivo e os passos não levam a gente para aquele lugar e talvez a gente tenha que mudar, isso é sofrido. Porque a gente pensa, talvez, que a gente não conseguiu. E tá tudo bem não conseguir. Tá tudo bem os passos não terem levado a gente exatamente para aquele lugar que a gente sonhou. Mas você pode ter certeza que nenhum passo, que nenhuma caminhada é em vão. A gente nunca vai
começar uma trajetória por um grande objetivo e terminá-la ou no meio do caminho não se tornando uma pessoa melhor para construir um novo objetivo, porque às vezes a gente, quando constrói um grande objetivo, a gente está imaturo ainda. E os passos fazem com que a maturidade de dar aqueles passos, faz com que aquele objetivo inicial já não faça tanto sentido mais. E aí a gente precisa de se abraçar e falar assim, olha, não é mais por aqui, né? E tá tudo bem, de repente, mudar esse grande objetivo, porque eu percebo que muita gente eu tenho muita dificuldade disso, porque parece que a gente fracassou. Mas não é sobre fracassar, é sobre dar os passos e entender que aquele grande objetivo não faz mais tanto sentido, né? E muitas pessoas erram, porque como elas não querem dar esse passo de entender que não faz sentido, elas ficam ali, ó. Ah, não, vai dar certo, vou conseguir, né? Eu acho que até isso a gente precisa porque eu sou um pouco essa. Falei, não, eu vou mudar a rota, até conseguir, vou mudar a rota até conseguir. Mas talvez o conseguir já mudou o jeito, né? Talvez o conseguir já não é mais aquilo que você traçou no início. Então, flexibilize os passos, né? E entenda que tá tudo bem, de repente, a gente mudar alguma coisa. E aí, né, a última coisa que eu marquei aqui pra gente finalizar um pouco esse pensamento sobre esse livro, né, que faz a gente refletir muito, porque a gente tá falando de reflexões de grandes empresas que foram feitas para durar. Você nunca terá sucesso em nenhuma empresa, destacava ele, se não acreditar que ela é a melhor empresa do mundo, né? Isso é, né, uma fala, né, do Watson, da IBM, porque não adianta a gente, né, pensar que a gente vai ter ou estarmos numa grande empresa se a gente não sente que essa é a grande empresa que a gente está. Porque às vezes, né, a gente faz muita coisa de qualquer jeito. Às vezes a gente lida com muitas coisas que a gente está fazendo de qualquer jeito, porque aquela não é a grande empresa ou não é o grande sonho que eu tô vivendo. Mas isso nunca vai dar certo para você mesmo. Porque enquanto a gente não achar que a gente tá fazendo o nosso melhor, né, independente da grande empresa que a gente esteja, nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque a grande empresa que a gente tem somos nós mesmos. E essa grande empresa que somos nós pode andar em qualquer outra empresa e torná-la uma grande empresa. E ó, reflete sobre isso. Fica a dica, feitas para durar.